Boa noite, alunos do segundo ano. Aqui, professor Jailson, Química. Olha, dando continuidade aos nossos estudos, a aula passada vimos entalpia e hoje vamos ver equações termoquímicas, né? Olha, primeiro vamos iniciar com entalpia padrão. Como já vimos na aula passada, né? Devido à impossibilidade de determinar a entalpia das substâncias, o que é que se mede? Mede a entalpia, a diferença, né? Que é a entalpia no final da reação e a entalpia no início da reação e subtrai. E se tem a variação de entalpia. Dessa forma que se consegue calcular a entalpia, que é a quantidade de energia global que existe nas substâncias. Certo? E existe uma variação, porém existe essa variação de entalpia, né? Dependendo dessa variação de entalpia, vai depender da temperatura, da pressão, do estado físico, do número de moles e da variedade alotrópica. Então, são muitos fatores envolvidos. Então, pessoal, fatores e substâncias envolvidas. Dessa forma, foi criado uma entalpia padrão, certo? Para cada substância. Dessa maneira, as entalpias serão sempre avaliadas em relação à mesma condição. A mesma condição, temperatura, pressão, certo? E por aí vai. O estado padrão de uma substância corresponde à sua forma mais estável, a 1 atm e a 25 graus Celsius. ATM é pressão, né? ATM. A entalpia padrão de substância é indicada por esse aqui, o H e esse zerozinho em cima, é conhecido como entalpia padrão. Toda substância simples, lembrando que uma substância simples é aquela que é formada pelo mesmo tipo de átomo, H2, N2, O2, certo? Toda substância simples no estado padrão e na sua forma alotrópica mais estável, mais comum, tem entalpia igual a zero. Então, toda substância simples tem entalpia igual a zero, certo? Forma alotrópica mais estável, porque existem várias formas alotrópicas de algumas substâncias. O carbono tem na forma de grafite, diamante, né? Certo? Existem várias, só depende do arranjo das moléculas. Então, esse que é o estado alotrópico. Então, quero que vocês aprendam que toda substância simples no estado padrão e na forma alotrópica mais estável, sua entalpia é igual a zero. Agora vamos ver realmente a equação termoquímica. A entalpia de um elemento ou de uma substância varia de acordo com o estado físico, a pressão, a temperatura e a variedade alotrópica do elemento. Já foi falado. Logo, na equação termoquímica, devemos indicar. O que nós devemos indicar? A variação de entalpia, que é o ΔK, isso aqui é muito importante. O estado físico de todos os participantes, reagentes e produtos e a variedade alotrópica, caso exista, a temperatura e a pressão, né? E o número de moles dos participantes. Vamos a alguns exemplos. Olha, nessa primeira reação, um carbono grafite é o estado alotrópico mais estável do carbono, é na forma de grafite. Tem também na forma de diamante, que é menos estável. Um carbono grafite, mais 1 mol de O2 reage produzindo 1 mol de CO2, que é gás carbônico. Nós temos aqui a variação de entalpia, que é menos 394 kJ. Temos a temperatura e temos a pressão. Temos também o número de moles de cada um dos participantes, 1. E a variedade alotrópica mais estável do carbono, que é o grafite. A interpretação dessa equação termoquímica é dada por a 25 graus, tá aqui, a 25 graus e 1 atm, 1 mol de carbono grafite, né, reage com 1 mol de oxigênio, né, produzindo 1 mol de gás carbônico, que é o CO2, e liberando 349 kJ. Por que isso é negativo? Isso é negativo porque está liberando reação exotérmica. Lembro da aula passada, certo? Reação exotérmica, porque está liberando 394 kJ. Normalmente não são indicados a pressão e a temperatura em que a reação se realizou, pois se admite que ela ocorreu no estado padrão, ou seja, a pressão constante de 1 atm e 25 graus Celsius. Ok? Vamos para mais um exemplozinho aqui. No outro exemplo, vamos lá. A 25 graus Celsius, está bem aqui, a 25 graus Celsius
e 1 atm, 1 mol de amônia se decompõe em meio mol de nitrogênio mais 3 meios mol de hidrogênio e absorve 46,1 kJ. Se é positivo, lembrando, reação endotérmica dá absorvendo energia. Então, essa é a interpretação de uma equação termoquímica. Certo, pessoal? E nós encerramos por aqui. Uma boa noite e até a próxima aula.